A Bíblia contém erros e contradições? Bom, esta é uma questão que aflige muitas pessoas, inclusive cristãos sinceros. Mas isso não é problema. Deus entende nossas dúvidas e nos dá respostas para elas sempre. Porém, sempre também à sua maneira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a doutrina da inerrância bíblica, especialmente para você que ensina a palavra de Deus ou que deseja saber os fatos que envolvem a revelação bíblica, a fim de explicar a razão da sua fé, como nos ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Vamos aos fatos sobre a doutrina da inerrância bíblica. Bem-vindos a mais um vídeo didático, onde vamos aprofundar um tema central da teologia cristã, a inerrância bíblica. Esse conceito é fundamental para compreendermos a autoridade e a confiabilidade das Escrituras. Neste vídeo, nós vamos explorar o que a inerrância significa, como responder às objeções que surgem contra ela e qual a sua relevância para a fé cristã. Ao longo deste tempo, eu vou te guiar por cada ponto principal, oferecendo referências bíblicas e teológicas que vão te ajudar a preparar sua aula sobre o tema ou a argumentar com alguém acerca desse assunto. O objetivo é que, ao final, você possa não apenas ensinar, mas também envolver as pessoas em uma reflexão profunda sobre a autoridade da Bíblia. Primeiro, vamos tratar da definição da inerrância bíblica. Precisamos começar estabelecendo uma definição clara do que é inerrância. Explicar que a inerrância bíblica significa que a Bíblia, em seus manuscritos originais, aqueles que foram escritos pelos profetas e apóstolos, está isenta de erros. Ela é verdadeira em tudo o que afirma, seja em questões de fé, de moralidade ou de história. Exemplos práticos da evidência interna da Escritura se encontram em textos sagrados, como, por exemplo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que diz o texto sagrado. Opa, deixa eu pegar aqui meu óculos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto nos mostra claramente como a Bíblia é inspirada por Deus, é a declaração clara de Paulo. O Salmo 119, versículo 160, também tem para nós aqui uma expressão bastante forte, quando o salmista nos diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e as tuas justas ordenanças são eternas. Mesma coisa, Provérbios 30, versículo 5, onde a Escritura diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Veja que há muitas evidências internas aqui no texto sagrado acerca dos fundamentos da veracidade bíblica. Isso é a Bíblia falando de si mesma. Essas passagens sustentam a ideia de que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Para você que é professor, quero te dar uma dica, que você possa, juntamente com os seus alunos, comparar a inerrância com outros conceitos teológicos, como a infalibilidade bíblica, para que eles entendam que, enquanto a inerrância diz respeito à ausência de erros no registro da informação, a infalibilidade ela vai um pouco além, afirmando que a Bíblia é incapaz de errar em qualquer outra coisa. Agora vamos pensar sobre as objeções à inerrância bíblica. É importante discutirmos as objeções que surgem contra essa doutrina. Muitos alegam que a inerrância é uma invenção recente do fundamentalismo protestante ou que é uma abordagem literalista demais. Bom, uma estratégia para você ensinar sobre isso é, ao abordar essas objeções, destacar a história da inerrância, mostrando que, por exemplo, teólogos como Agostinho, lá atrás, já defendiam a veracidade das Escrituras. E também lembre às pessoas que Jesus, em João 17:17, referiu-se à Escritura como verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ora, essa declaração de Jesus sobre as Escrituras é essencial para a defesa da inerrância. Portanto, quero propor para você que é professor uma sugestão de atividade. Promova uma discussão em classe, onde os alunos possam apresentar diferentes objeções e, em seguida, trabalhem juntos para refutá-las à luz das Escrituras. Isso não apenas reforça o conhecimento teológico, mas também desenvolve habilidades críticas. Por exemplo, você pode colocar os seus alunos para tratar da questão dos erros nas cópias, nos manuscritos antigos. Isso comprometeria a doutrina da inerrância, porque a doutrina da inerrância afirma que o texto original foi isento de erro. Porém, os originais não existem mais, eles se perderam há muitos séculos.
porque, obviamente, foram deteriorados pelo tempo e destruídos. Então, os copistas renovavam aquele texto original, fazendo cópias constantemente. E, obviamente, em algum momento, algum copista colocou uma palavra a mais, repetiu alguma coisa, e realmente há algumas variações textuais no texto bíblico no que pertine às cópias que temos disponíveis. Contudo, essas variações textuais, quando comparadas, elas não afetam em nada a doutrina bíblica essencial. Não há nenhum comprometimento doutrinário. E quem foi inspirado por Deus foram os autores originais, não os copistas. Então, os copistas poderiam errar numa cópia ou outra, mas a esmagadora maioria das cópias e dos manuscritos, né, confirmam, aquilo que a Escritura ensina. Bom, vamos continuar então. Por fim, né, para que a gente possa falar sobre a importância da inerrância bíblica, é preciso explorar que essa doutrina é tão importante para a fé cristã porque a inerrância é fundamental por pelo menos 4 razões. Primeiro, a autoridade divina. Se as escrituras contêm erros, sua autoridade é questionada. O profeta Isaías, em Isaías 44, versículos 6 e 7, reforça que a Bíblia é a palavra final de Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam coisas futuras e o que irá acontecer. Isso é um desafio de Deus para as pessoas. Quem acha que é como eu, que faça isso, né? Que fale do que aconteceu desde o início, quando o Senhor estabeleceu o seu antigo povo, ou que declare as coisas que ainda estão para acontecer. Olha o texto sagrado. É um desafio de Deus. Porém, a Escritura é repleta dessas revelações do futuro e também de análises de questões que Deus traz para discutir o presente daquele povo. Olha que coisa extraordinária o que a palavra de Deus nos ensina. Segunda coisa que nós precisamos entender é que outro fundamento da inerrância bíblica, a confiança na revelação bíblica é importantíssima. A inerrância dá segurança de que a Bíblia é digna de confiança em todas as questões. Veja o que o próprio texto de Mateus 24:35, o nosso Senhor, fala-nos sobre a palavra que jamais vai passar. Né? O Senhor declara em Mateus 24:35 a seguinte frase. Olha que coisa maravilhosa também. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. É uma referência para ilustrar a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Terceiro, coerência teológica. A doutrina da inerrância bíblica é fundamental por conta da coerência teológica. A Bíblia, como um livro sem erros, ela realmente permite uma teologia coerente, sem contradições. Mais uma vez, voltamos a 2 Timóteo 3,16, né, que mostra como a Escritura se une para formar um ensino consistente. É interessante que mais ou menos 40 autores distintos escreveram a Escritura Sagrada em épocas diferentes, com características diferentes, e mesmo assim, não há no livro de Deus nenhuma contradição. E olha que não faltam pessoas dispostas a tentar desacreditar essa doutrina. E por fim, o quarto ponto é o testemunho da fidelidade de Deus. Sendo a Bíblia inerrante, ela declara a fidelidade de Deus. Também aqui nos Salmos, no Salmo de número 119, só abrir um parênteses, Salmo não tem capítulo, tá, gente? Foi bom até cometer esse erro, porque Salmo não tem capítulo. Os Salmos não contam uma história, então eles não têm capítulos. Eles são independentes. Logo, é Salmo 1, Salmo 2, Salmo 119 e não Salmo capítulo tal, como eu errei aqui, para deixar claro para vocês, tá bom? É interessante que eu errei mesmo, não estava programado não, mas eu acho que é uma providência também para a gente abordar essa questão. Olha aqui o Salmo 119, também no versículo de número 86, que a palavra de Deus nos declara acerca de si mesmo. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Olha só o salmista clamando a ajuda de Deus, porque ele confia na fidelidade de Deus em preservar sua palavra ao longo do tempo, né? E na confiança, na certeza de que os mandamentos do Senhor
são dignos de total confiança. Para encerrar, preciso reforçar que a doutrina da inerrância bíblica é uma base sólida para a vida cristã em tempos de questionamentos, de tantas pessoas colocando em xeque a fé cristã. E nós precisamos, sim, defendê-la com fidelidade e com confiança e conhecimento. Para você que é professor, eu quero te dar uma última dica: incentive seus alunos a levar essa reflexão para suas vidas, perguntando como a minha crença na inerrância bíblica impacta a minha confiança em Deus e no que ele revelou através da sua palavra. E então, gostou desse vídeo? Ele te edificou? Bom, todas as sextas-feiras eu posto vídeos novos aqui com conteúdo bíblico a fim de edificar a sua vida e te ajudar na evangelização, na defesa da fé e na sala de aula, entre outras possibilidades que você pode pensar. Se você chegou até aqui, isso mostra o quanto você ama a palavra de Deus. E para eu saber que você chegou até o fim, escreva nos comentários: eu amo a Bíblia. Também te peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, pois essas atitudes ajudam nossos vídeos a chegarem a mais pessoas e influenciar outros com a mensagem da palavra de Deus. Um forte abraço para você e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.